E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Estrada do Nerd e hoje nós vamos falar de um personagem muito bacana que muita gente gosta, outros nem tanto. Ele, nada mais nada menos que Loki, o deus da trapaça. Todos conhecem o conto de Loki, filho dos gigantes de gelo, criado em Asgard, cheio de inveja, malícia e crueldade. O deus da trapaça surgiu no imaginário da mitologia nórdica, mas ganhou uma reinvenção amplamente difundida em 1962 nas páginas de Journey into Mastery 85, quando foi inserido nas HQs de Thor, escritas por Stan Lee e Larry Lieber e ilustradas por Jack Kirby. E esta versão do personagem passou por algumas alterações em relação ao material mitológico original, se adequando no contexto de um vilão para as histórias do seu irmão Thor. Embora, no mito original, Loki fosse o irmão de Odin e logo seu império pela mídia começou. Porém, ao analisarmos com cuidado a trajetória do personagem, desde a sua criação, vemos que Loki não é um tipo de vilão maquiavélico comum. Digo, ele também é isso, mas temos espaço para várias facetas da divindade Loki. Desde o Loki, o próprio Loki vilão, o Loki herói, o trapaceiro e o deus das histórias. Ao longo dos anos, essa criatura vil e cruel mostrou que não precisa estar preso a um único destino. E hoje falaremos um pouco da jornada de Loki, da Marvel Comics. Loki, o deus da trapaça. Quando Loki se originou nos quadrinhos, o personagem era o arquétipo clássico do vilão teatral tipo shakespeariano. Ele era irmão adotivo de Thor, que sempre foi preferido por Odin, o pai de todos. Ainda que tivesse sido criado em Asgard, ao lado dos outros deuses, Loki nunca teve a chance de ascender ao trono. Ele sempre foi o bobo da corte, insultado e humilhado por seus semelhantes. Nasce aí a trágica história de origem de um deus caído e cruel. Acontece que, assim como todos os quadrinhos mais clássicos, Loki era um daqueles vilões que não apelava para a crueldade extrema. Conhecido desde sempre pela alcunha do deus da trapaça, o personagem era um tipo como um estorvo para o trovejante Thor. Ele fazia de tudo para complicar mais ainda a vida do herói de Asgard, especialmente quando este foi mandado à Terra para aprender a ter humildade e altruísmo. E nesse sentido, Loki sempre representou um contraponto muito interessante ao seu irmão. Ele era completamente irredutível, sempre disposto às piores falcatruas, sem mostrar um pingo de arrependimento ou mudança a cada vez que era descoberto. E para piorar, Odin caía na lábia dele, especialmente quando Loki tentava fazer a cabeça do pai a respeito do irmão. E com o passar dos anos, os temas ficaram mais adultos nos quadrinhos. Loki deixou de ser apenas o bobo brincalhão e realmente se transformou no cérebro criminoso por trás de todas as desaventuras de Thor. Ele não apenas cometeu crimes assustadores, como também se aliou a vilões perigosos como Encantor, Executor, Dormammu e os Mestres do Terror, enquanto tentava pôr fim à vida do irmão que tanto odiava. E felizmente, sem que se desse conta, Loki cumpria seu papel de formar uma das grandes equipes de todo o universo Marvel. Afinal de contas, se não fosse por suas ações, os Vingadores jamais teriam se reunido. Mesmo quando tentava estipular maquinações cruéis, Loki estava preso pelo destino e tinha um papel a desempenhar. Tudo isso enquanto o Ragnarok não chegava às portas de Asgard e dos 9 reinos. Loki, a cruel. Porém, mesmo tentando evitá-lo a todo custo, Loki teve que passar pelo Ragnarok. Quem conhece a mitologia dos nórdicos sabe que esse evento representa o fim de um ciclo e o começo de outro para os deuses de Asgard. O deus da trapaça tem um papel importante a desempenhar, já que ao matar Balder, que dá sequência à cadeia de eventos que levarão ao fim eminente. Nos quadrinhos, ele cumpre um papel crucial, liderando todos os inimigos de Asgard em uma guerra contra o Reino Dourado. O evento teve uma grande repercussão para as histórias do Deus do Trovão. Os deuses foram mortos e aniquilados, e Thor foi o único a sobreviver. Ao despertar do seu sono mágico, Thor começa sua missão, encontrar e despertar todos os outros deuses. E aqui, Loki prega uma das peças mais sinistras de sua história. Quando o irmão procura por sua amada, Lady Sif, Loki revela que está no corpo da guerreira, assumindo a persona de Lady Loki. Essa foi uma fase bem interessante para o vilão,
especialmente por discutir um pouco da fluidez do gênero do personagem. Ele logo foi incorporado ao sinistro grupo conhecido como a Cabala, composto por vilões que manipulavam o reinado sombrio. Tudo isso culmina em um grande clímax durante a saga O Cerco. Nessa história, Asgard, que havia sido recriada na Terra, em Bronxton, Oklahoma, é atacada por vilões liderados por Norman Osborn. Em um último momento, o vilão muda de ideia ao ver a destruição do seu lar e usa o poder das Pedras Nornes para auxiliar os Vingadores e outros heróis que estão defendendo contra a investida dos inimigos. E é aqui que temos uma mudança significativa na história do vilão. Ele é morto pelas mãos do Sentinela, mas antes de morrer, ele lança um feitiço para o universo, declarando que suas próximas reencarnações não teriam que seguir um destino pré-estabelecido. Agora livre do ciclo de transformação de vilão temido e odiado, um novo dia se ilumina para o deus da trapaça. Loki, o herói. Um pouco antes de morrer, o antigo Loki havia convencido sua filha, Hela, a remover o seu nome do livro de Hel, um registro de todos que morreram ou deveriam morrer nos reinos de Asgard. Dessa forma, ele nunca morreria de verdade e sempre retornaria de alguma forma. Graças ao feitiço, cada nova versão seria diferente do anterior, o que só contribuiu para o nascimento do Kid Loki. Porém, essa versão não tinha nenhuma memória ou ideia a respeito da sua própria identidade. Ele vagava pelas ruas da França como um pedinte e ladrão, adotando o nome de Serhuri. Seu destino só mudaria depois que ele encontrasse Thor, que havia previsto o retorno do deus da trapaça através de seus sonhos. Suas memórias foram parcialmente restauradas e ele foi levado de volta para Asgard, mas não encontrou um lar receptivo. Ao encontrar outras divindades, Kid Loki era sempre tratado com desconfiança e desrespeito. O próprio Odin, que na época havia se tornado o babaca mor nas histórias do Deus do Trovão, maltratava a criança sempre que o via, mesmo sabendo que aquele Loki não tinha nada a ver com a encarnação do anterior do seu filho adotivo. E mesmo que fosse menosprezado por todos, o novo deus da trapaça auxiliou seus irmãos a derrotarem Galactus e outros vilões. Mas esse período heróico não durou muito tempo. Kid Loki logo recebeu a inesperada visita de um fantasma de sua antiga encarnação, o Loki clássico. Esse fantasma o acompanhou por várias histórias, como um conselheiro e um aliado, ainda que se mantivesse escondido dos outros deuses para não atrair a atenção. Em um momento bem triste da história, o fantasma toma conta do corpo do Kid Loki e temos aqui o nascimento de uma nova versão. Esse novo Loki se chama Eiko e tinha a forma do Kid Loki, incluindo suas fraquezas, como a incapacidade de usar magia. E essa versão que se juntou aos Jovens Vingadores por um breve período de tempo. Incorporando a malícia de Loki original e a bondade do coração do Kid Loki, era um personagem bem carismático e inteligente, que fazia de tudo para cumprir os seus planos, mas ainda tinha uma consciência e uma vontade de fazer o bem. Loki, o deus das histórias. Enquanto ainda fazia parte dos Jovens Vingadores, Eiko colocou em movimento seu plano mais arriscado, disposto a recuperar todos seus poderes. Para isso, ele precisava ficar mais velho e, portanto, tinha que roubar um pouco dos poderes mágicos de Wiccan. Uma vez restaurando a idade adulta, essa nova versão foi consumida pela culpa de ter matado Kid Loki e partiu em sua própria jornada. Foi nessa época que ele se tornou Loki, o agente de Asgard. Basicamente, o novo deus da trapaça fazia missões para as lideranças de Asgard como uma espécie de penitência por todos os crimes que havia cometido no passado. Ele então se torna aliado de uma humana muito peculiar, Verity Willis, que consegue detectar toda e qualquer mentira. Finalmente, ele tinha alguém ao seu lado que podia ver todas as suas tramóias e maquinações. Ainda assim, o destino não foi tão bondoso para ele. Eiko teve que revelar tudo sobre a morte de Kid Loki para Thor, e isso fez com que ele perdesse para sempre a confiança do Deus do Trovão. Depois, ele foi visitado por dois ecos de suas encarnações anteriores, o próprio Kid Loki e o Loki clássico. Cada um ofereceu um caminho. O jovem deu a ele a chance de se livrar de seu passado para sempre, enquanto o velho Loki deu a ele a chance de se tornar o deus da mentira. E é aqui onde tivemos o momento mais glorioso de toda a história do personagem. Sem saber o que escolher, Eiko opta por uma terceira opção,
ao perceber que mentiras nada mais são do que histórias, e que ele poderia contar novas histórias para corrigir os erros do seu passado. Assim, ele deixa de ser o deus da trapaça e se torna o deus das histórias, quebrando de vez as correntes que o aprisionavam e o tornavam um vilão. Essa foi uma das melhores fases do personagem nos quadrinhos, justamente por levá-lo a um novo caminho que jamais havia sido explorado nas HQs anteriores. O problema é que a Marvel Comics, por sua própria estrutura editorial, nunca deixa de retornar ao mesmo ponto. Então, pouco a pouco, a ideia do Deus das Histórias foi deixada de lado para que ele voltasse a ser um vilão clássico. E o ciclo se repete. Nos anos seguintes, Loki participou de várias histórias onde sua vilania foi sendo trazida de volta lentamente. Um dos melhores exemplos é a HQ Vote Loki, onde ele decide se candidatar à presidência dos Estados Unidos, com a proposta de que todos os candidatos vão mentir para você. Eu, pelo menos, vou deixar claro que estou mentindo. Essa é uma fase bem interessante, cujo alguns elementos desse Loki foi integrado na série do personagem da Disney+. Porém, não é apenas isso. O personagem está lentamente voltando ao mesmo ciclo de sempre, deixando de lado seu papel como deus das histórias e voltando ao posto do deus da trapaça. O personagem acabou tendo várias tramas como vilão, enfrentando a poderosa Thor, que é a Jane Foster, e trazendo ameaças severas para Asgard. E não pense que foi apenas a deusa do trovão que ele importunou. Em tramas mais recentes, ele chegou a roubar o papel do Mago Supremo Doutor Estranho, além de ter criado alguns problemas com os Vingadores. Em Guerra dos Reinos, ele também tem um papel importante a desempenhar, mas bem longe de ser a versão heróica que estava sendo até aqui. Atualmente, o personagem continua vagando pelas HQs da Marvel como um vilão carismático e bem divertido, seguindo os moldes de sua versão cinematográfica. E temos a versão cinematográfica. Atenção para os spoilers da série. O vilão passa por uma grande mudança, ainda mais levando em conta que ele encontrará outras versões de si mesmo. Lembrando que a ideia de múltiplos Loki já foi introduzida nos quadrinhos. O Loki que conhecíamos e acompanhávamos nos filmes foi assassinado por Thanos nos momentos iniciais de Vingadores: A Guerra Infinita. E a nova versão que está na série acompanha o Loki de 2012. Direto dos Vingadores, que escapou da equipe de super-heróis e agora vaga pelo tempo causando problemas aonde passa. Tudo isso abre uma margem para que o Deus da Trapaça esteja em busca de se tornar livre de seu próprio destino e das amarras que sempre o levavam ao caminho da vilania ou da maldade. E o que acontece com Loki na série é uma evolução natural da história do personagem, já que desde sua origem ele foi criado como um antagonista carismático que sempre roubava a cena quando aparecia. E é isso aí, pessoal, este foi um resumo da história do Loki. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, deixe um like aqui no canal. Você também pode se inscrever no canal Estrada do Nerd e acionar o sininho para novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!